Imagine que você conhece uma pessoa e vocês resolvem fazer juntos uma viagem. Como você pode descrever essa pessoa? Você pode dizer que ela é, por exemplo, atraente, divertida ou interessante. E aí nessa viagem vocês vão a um restaurante muito legal e lá resolvem provar um vinho. Então, o que você pode dizer a respeito desse vinho? Ele pode ser um vinho tinto, um vinho suave e até um vinho encorpado. Então, depois dessa viagem maravilhosa, o que você tem a dizer a respeito da viagem? A viagem pode ter sido incrível, romântica e inesquecível. Essas palavras que qualificam os substantivos pessoa, vinho e viagem são os adjetivos. E nessa aula de língua portuguesa, continuando o nosso programa de morfologia, vamos para a aula 4, na qual falaremos dos adjetivos. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar desse vídeo, gostar desse canal, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e considere se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aulas, ok? Então vamos nessa! Bem, adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. Quando falamos sobre qualidade ou característica, estamos falando sobre algo que distingue, diferencia ou descreve um ser. E o ser, como vimos lá no capítulo de substantivos, é aquilo que existe, tudo aquilo que tem nome na língua portuguesa. Por exemplo, o filhote pode ter a qualidade de ser dócil. Então, dócil é um adjetivo do substantivo filhote. Já a escola pode ter como característica ser organizada. Então, organizada é um adjetivo do substantivo escola. Sobre um médico, podemos dizer que ele é atencioso. Então, atencioso é um adjetivo do substantivo médico, por exemplo. E por último, a respeito de uma equipe, podemos dizer que ela é coesa. Então, coesa é adjetivo do substantivo equipe. Adjetivos primitivos e derivados. Primitivos não derivam de outras palavras na língua portuguesa. Por exemplo, bom, forte e feliz. Já os adjetivos derivados, eles derivam de outras palavras que já existem na língua portuguesa. Por exemplo, famoso, que é derivado de fama, carnavalesco, que é derivado de carnaval, e amado, que é derivado do verbo amar. Também existem adjetivos simples e compostos. Adjetivos simples são aqueles que possuem apenas um radical, como brasileiro, escuro e diferente. Já os adjetivos compostos possuem mais de um radical, e aí vemos como exemplos luso-brasileiro, castanho escuro e socioeconômico. Temos também os adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios servem para indicar a nacionalidade, o lugar de origem, tanto de pessoas quanto de coisas. Por exemplo, aquilo que vem do Egito é egípcio. A pessoa que nasce no estado de São Paulo é paulista. E quem nasce na cidade de Salvador é soteropolitano. Então, esses três adjetivos, egípcio, paulista e soteropolitano, são adjetivos pátrios, indicam a origem das pessoas ou das coisas. Se você quiser conhecer mais exemplos de adjetivos pátrios, consulte o Google, consulte uma gramática online ou consulte uma gramática na sua biblioteca ou na biblioteca da sua escola, ok? Continuando. Vamos resolver a nossa primeira questão de concurso juntos. Assinale a alternativa em que o termo destacado atribui uma qualidade à palavra anterior. Alternativa A. Um dia, uma médica conversou com Leila. Alternativa B. Foram denominadas pelo marido. C. Mas decidiram levar o casamento adiante. D. Deixam claro que não sentem qualquer admiração. E letra E. As relações proporcionam oportunidades infinitas. Bem, como a gente já disse até agora, o adjetivo é a palavra que qualifica ou caracteriza um substantivo. Então, aqui no enunciado, ele pede que nós identifiquemos a alternativa em que o termo destacado atribui uma qualidade, ou seja, trata-se de um adjetivo, à palavra anterior, que provavelmente terá que ser um substantivo. E aí, qual a alternativa
que tem um adjetivo qualificando um substantivo que lhe é anterior? Se você respondeu a letra E, você está certo, você está certa. Por quê? Nós temos o substantivo oportunidades, que é um substantivo abstrato, já que é uma ideia, um conceito, e as oportunidades estão sendo qualificadas aqui como infinitas. Então, infinitas é o adjetivo que qualifica o substantivo oportunidades. Vendo as alternativas anteriores, na A, médica é um substantivo. Na B, marido também é um substantivo. Na letra C, a palavra adiante não é adjetivo de casamento. Olha lá, mas decidiram levar o casamento adiante. Levar adiante. Então, adiante não está trabalhando com o substantivo casamento, mas está modificando o verbo levar. Como está modificando um verbo, não é um adjetivo, porque os adjetivos eles qualificam os substantivos. Como a palavra diante está modificando um verbo, trata-se de um advérbio. E na alternativa D, a palavra admiração é um substantivo abstrato também, assim como a palavra oportunidades que está na alternativa E. Ok? Vamos lá então. E se você ainda tem dúvidas sobre substantivos, volta lá na aula de substantivos, faz uma revisão, faz os exercícios, porque a gente está colocando aqui as aulas numa ordem que você consiga fazer com que uma aula seja o complemento e seja o avanço daquilo que está sendo tratado na outra, ok? Vamos lá então. Locução adjetiva. Antes de falarmos de locução, eu quero que você guarde este conceito. Uma locução na língua portuguesa é uma expressão, ou seja, duas, três ou mais palavras que estão funcionando juntas, como se fossem uma coisa só. Então, uma locução adjetiva nada mais é do que uma expressão que qualifica ou caracteriza um substantivo. Então, percebam, a locução adjetiva é uma expressão, ou seja, um conjunto de duas ou três palavrinhas, que vai fazer o papel de qualificar ou caracterizar um substantivo. Por isso que ela é uma locução adjetiva. Vamos aos exemplos para isso ficar mais claro. Amor de mãe. Percebam que as palavras de mãe estão juntas, como uma expressão única, qualificando o substantivo amor. Confiança sem limites. As palavras sem limites juntas estão qualificando o substantivo confiança. E no último exemplo, turma da noite, a expressão da noite, que é uma locução adjetiva, está qualificando o substantivo turma. Então vejam, locução adjetiva, uma expressãozinha aí, duas ou três palavras, que funcionam como um adjetivo. E algumas locuções adjetivas, elas equivalem a adjetivos na sua forma única. Por exemplo, amor de mãe equivale a falar amor materno. Confiança sem limites equivale a confiança ilimitada. E turma da noite equivale também a dizer turma noturna, ok? Porém, preste atenção, nem todas as locuções adjetivas, ou seja, nem todas as expressões que funcionam como adjetivo, possuem adjetivos equivalentes. Por exemplo, touca de banho. A expressão de banho está qualificando a touca, mas eu não tenho um adjetivo único para colocar na palavra no lugar da expressão de banho. Tudo bem? Outro exemplo, camisa de bolinhas. De bolinhas é uma locução adjetiva que está qualificando o substantivo camisa, mas eu não tenho aí um adjetivo na sua forma única para substituir essa locução. Então, desse slide aqui, guardem que locução é uma expressão e locução adjetiva é uma expressão que funciona como adjetivo, ou seja, que qualifica ou caracteriza um substantivo, ok? E aí vamos para mais uma questão de concurso. Estão destacados nos excertos abaixo, retirados de um texto, e aí eu coloquei essa questão como uma questão adaptada, por quê? Porque eu não vou colocar o texto aqui. Gastaríamos muito tempo e não precisaremos do texto para responder a questão corretamente. Então, olha lá. Estão destacados nos excertos abaixo retirados de um texto termos preposicionados com valor adjetivo.
menos o que se encontra na alternativa. Vamos fazer uma pausa aqui antes de ler as alternativas. Nós temos aqui um excerto, ou seja, um trecho retirado de um texto, e nesses trechos estão aí destacados termos preposicionados com valor adjetivo. Ora, o que é um termo preposicionado com valor adjetivo? Nada mais é do que uma expressão que equivale a um adjetivo. E a expressão que equivale a adjetivo nós chamamos de locução adjetiva, ok? Menos um que se encontra em uma das alternativas. Então, nós vamos ler as alternativas e identificar aquele termo que não é uma locução adjetiva, que não está fazendo o papel de qualificar um substantivo, ok? Alternativa A. Estremunhado, ele se levanta, bebe um gole de água. Alternativa B. Diante do espelho, refaz uma expressão de homem de meia idade, alisa os cabelos das têmporas, volta a se deitar. Alternativa C. Não, não. Debate-se ele com a garganta seca. Alternativa D. Sim, o povo ameaça o líder do povo. E a última alternativa E. Mais caras quietas vão se reunindo às outras, como na fotografia de uma multidão em silêncio. Então, vou aí dar 5 segundos para você pausar o vídeo e tentar responder essa pergunta sozinho ou sozinha, ok? Vamos lá então. A resposta correta é a alternativa C. Se você acertou, meus parabéns, mas se você não acertou, vamos revisar juntos por que essa não é locução adjetiva e por que as demais são locuções adjetivas. Primeiro vamos ver a resposta. Letra C. Não, não. Debate-se ele com a garganta seca. Vejam que a expressão com a garganta seca não está qualificando nenhum substantivo que vem antes dela. Na verdade, essa expressão está modificando o verbo debater-se. É o modo como a pessoa se debate. A pessoa se debate deste modo, com a garganta seca. Já que está trabalhando com o verbo, não é um adjetivo, e sim um advérbio. Tudo bem? Neste caso, um advérbio de modo. Debate-se ele deste modo, com a garganta seca. E aí vamos ver nas demais por que elas trazem locuções adjetivas. Na letra A, temos gole de água. Gole é um substantivo, abstrato, mas é um substantivo. E gole de água, a expressão de água está qualificando esse substantivo gole. Então, de água é uma locução adjetiva. Na alternativa B, temos homem de meia idade. Temos o substantivo homem sendo caracterizado pela expressão de meia idade. Então, a expressão de meia idade é uma locução adjetiva que caracteriza o substantivo homem. Na alternativa D, líder do povo, temos o substantivo líder sendo qualificado pela expressão do povo. Tanto que eu poderia também, ao invés de dizer líder do povo, eu poderia dizer líder popular. Então, percebam que essa expressão do povo equivale a um adjetivo, ou seja, é uma locução adjetiva. E, por último, temos multidão em silêncio. Eu poderia também tirar a expressão em silêncio e substituir pelo adjetivo multidão silenciosa. E aí a gente percebe que a expressão em silêncio é uma locução adjetiva que qualifica o substantivo multidão, ok? Se você ainda ficou com dúvida, volta um pouquinho na aula, dá mais uma lida aí sobre locuções adjetivas, porque elas são muito cobradas em concursos, ou em questões que requerem os conhecimentos gramaticais, ou então em questões que são usadas para interpretação de texto, ok? Vamos prosseguir então. Adjetivos eruditos. Os adjetivos eruditos equivalem a locuções adjetivas. Então vamos lá. Antes de eu mostrar os exemplos, vamos discutir o que significa essa frase que eu acabei de falar para vocês. Adjetivos eruditos, todas as vezes que eu falar que uma palavra da língua portuguesa é erudita, significa que ela é pouco utilizada, ou que ela é utilizada quando a língua é usada de uma maneira mais formal, né? Ela não é tão, as palavras eruditas não são muito usadas
no nosso vocabulário do dia a dia, são mais usadas em textos formais, ou em textos literários, ou numa leitura um pouco mais não tão popular, né? Então, quando eu disser que uma palavra é erudita, o significado é esse. Não é que a palavra é mais bonita, é mais difícil, nada disso. É só que ela tende a ser usada em contextos menos populares, menos coloquiais, ou seja, mais formais, mais eruditos. E quando eu disser que um adjetivo equivale a uma locução adjetiva, a gente viu que locuções adjetivas são expressões que fazem papel de adjetivo. Então vamos aos exemplos. Quando eu digo que um alimento tem alto teor sacarino, o adjetivo sacarino se refere ao teor de açúcar. Então, sacarino, que é um adjetivo erudito, equivale à locução adjetiva de açúcar. Outro exemplo. Quando eu digo que um inseto é palustre, eu estou dizendo que esse inseto é do brejo. Então, a palavra palustre, que é um adjetivo, equivale à locução adjetiva do brejo. Mas percebam que vocês não vão ver todo mundo usando a palavra palustre como uma coisa corriqueira. Por isso que palustre é considerado um adjetivo erudito. Outro exemplo, veneno ofídico. Ofídico é um adjetivo erudito que se refere, que está relacionado à locução adjetiva de cobra. Doença senil. Senil é um adjetivo erudito que quer dizer do idoso. Nível fluvial. Embora fluvial seja um adjetivo erudito, é bem possível que você já tenha ouvido esse adjetivo em algum lugar. Então, olha lá. Nível fluvial nada mais é que nível do rio. E por último, era glacial. Glacial é um adjetivo erudito equivalente à locução adjetiva do gelo. Então, era glacial é a mesma coisa que era do gelo, por exemplo. Gente, usar palavras eruditas, sejam substantivos eruditos ou adjetivos eruditos, não torna você uma pessoa necessariamente mais culta ou mais inteligente. Você tem que saber empregar as palavras eruditas nos contextos adequados. Ou seja, se você resolve escrever uma redação no concurso só usando termos eruditos, é bem possível que a sua redação, ao invés de ficar elegante e gostosa de ler, fique pedante, fique chata e torne a leitura mais dificultosa. Então, assim, equilibrem o conhecimento, né, das palavras eruditas com a sua utilização. Reserve os adjetivos eruditos, por exemplo, para textos mais formais, para textos que exijam aí que você realmente demonstre um domínio de uma parte da língua portuguesa que é de uso mais restrito, menos conhecido e que vai valorizar o uso da palavra escolhida, ok? Então, ser erudito não é ser uma pessoa chata, e sim ser uma pessoa que possui conhecimentos adequados para serem usados em vários contextos. Tudo bem? Vamos para a resolução de mais uma questão de concurso. Então, olha lá. Substituindo as locuções adjetivas pelos adjetivos entre parênteses correspondentes, assinale a alternativa incorreta. Vou dar 5 segundos para você pausar o vídeo e tentar responder a essa pergunta corretamente. Vamos lá. Alternativa A, de abelha, apícola. Alternativa B, de paixão, passional. Alternativa C, de asno, asinino. E alternativa D, de lua, lígneo. E aí, qual a resposta que está incorreta? Se você respondeu a letra D, parabéns, porque de lua não tem como adjetivo erudito lígneo, ok? As outras alternativas estão corretas, porém, de lua é lunar e lígneo se refere a lenha, ok? Então, assim,
Se você não acha importante utilizar os adjetivos eruditos para não parecer uma pessoa pedante, acha que falar difícil é uma coisa desnecessária, legal, até concordo com você. Mas acho que você deve estudar os adjetivos eruditos e as locuções adjetivas correspondentes a eles para enriquecer o seu vocabulário, para mandar bem em questões de concurso e para também enriquecer o seu repertório linguístico, ok? Vamos prosseguir com a aula então. Flexão dos adjetivos. Assim como os substantivos, os adjetivos flexionam em gênero, para indicar o masculino e o feminino. Por exemplo, temos os adjetivos atencioso e atenciosa. Também podem flexionar em número, para indicar o singular e o plural. Por exemplo, vencedor e vencedores. E flexionam também os adjetivos em grau. Só que diferente do substantivo, que flexiona no diminutivo e no aumentativo, os adjetivos vão flexionar no comparativo e no superlativo. Então, olha lá, mais alta que seria uma flexão no grau comparativo e a expressão a mais alta seria a flexão do adjetivo alta no superlativo. Daqui a pouco nós vamos comentar detalhadamente cada uma dessas três flexões, em gênero, número e grau. Vamos lá. Flexão dos adjetivos em gênero. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes, ou seja, terem apenas uma forma, ou biformes, ou seja, terem duas formas. Os adjetivos são uniformes quando eles têm a mesma forma tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. Veja os exemplos. O céu azul, a fita azul, então azul é um adjetivo uniforme. Cavalo veloz, égua veloz, veloz também é um adjetivo uniforme. Aluno sagaz, aluna sagaz, sagaz também é um adjetivo uniforme. E o último exemplo, homem forte, mulher forte. Forte, adjetivo uniforme quanto ao gênero. E os biformes? Bem fácil de compreender, né? Uma forma diferente para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Então, olha lá. O arroz cru, a massa crua. Moço solteiro, moça solteira. Café bom, cerveja boa. Bom e boa, né? Biformes. Ato, vão. Ação, vã. Então, os adjetivos uniformes quanto ao gênero mantêm a mesma forma para ambos os gêneros, e os adjetivos biformes quanto ao gênero têm uma forma diferente para cada gênero da língua portuguesa. Flexão em gênero dos adjetivos compostos. Essa regra é muito fácil, pessoal. Os adjetivos compostos recebem a flexão feminina apenas no segundo elemento. Então, olha lá. O Museu Luso-Brasileiro. A Sociedade Luso-Brasileira. Percebam que, como se trata de um adjetivo composto, só o segundo elemento foi para o feminino. Outro exemplo. Evento cívico-religioso. Festa cívico-religiosa. Casaco verde escuro. Saia verde escura. Só o segundo elemento foi para o feminino. E o último exemplo, centro médico cirúrgico, sala médico-cirúrgica. Novamente, os adjetivos compostos só vão receber a flexão feminina no segundo elemento. Essa regra é bem tranquila, não tenho que errar no concurso, ok? Agora vamos falar da flexão dos adjetivos em número. Os adjetivos simples seguem as mesmas regras de flexão em número dos substantivos com o qual concordam. Lembra que lá na aula de substantivos, eu coloquei uma lista imensa da terminação do substantivo simples, né? Se ele termina com vogal, basta colocar o S. Se ele termina com Z ou com R, tem que colocar ES. Se ele termina com AU, EL, OL, U, você tira o L e coloca IS, e por aí vai. Se termina com S e ele for paroxítono, ele é invariável. Então, essas mesmas regras de flexão em número são utilizadas para os adjetivos, no caso para os adjetivos simples, ok? Então, olha lá. O alimento cru, cru termina com vogal.
então basta colocar um S no final, os alimentos crus. O rapaz gentil. Gentil termina com il e é uma palavra oxítona, então tira o IL e coloca IS, os rapazes gentis. A resposta simples. Simples é uma paroxítona que termina com S, então é invariável em número. As respostas simples. A gente só sabe que está no plural por causa dos termos antecedentes. A fita azul termina com o L, então eu tiro o L e coloco is, as fitas azuis. O bicho feroz. Feroz é um adjetivo que termina com Z. Terminou com Z, terminou com R, aí a gente tem que acrescentar ES no final. Os bichos ferozes. E por último, o indivíduo são. Os indivíduos são. E aí lembra lá na aula de substantivo, tem palavra que termina com ão, que é só colocar S para ela ir para o plural. Tem palavra que termina com ão e vai para o plural com ões. E algumas ainda vão para o plural com ães. E aí você tem que conhecer essas palavras para fazer essa flexão corretamente. Tudo bem? Mas além do plural dos substantivos simples, que possuem apenas um radical, nós temos o plural dos adjetivos compostos, que usam hífen. E aí, do mesmo jeito que aquela regrinha era chata lá em substantivos, ela é um pouquinho chata aqui nos adjetivos compostos também, mas ela é mais simples. Porém, uma coisa que tem que ficar clara na sua cabeça, meu amigo, minha amiga. A regra dos substantivos compostos é uma, a regra do plural dos adjetivos compostos é outra. Não confundam as duas regras. Aprendam essas regras separadamente. Então, vamos lá. Vai para o plural somente o segundo elemento se o adjetivo for composto de adjetivo mais adjetivo. Então, olha lá. Castanho escuro. Castanho é um adjetivo, escuro é outro adjetivo. Então, só o segundo vai para o plural. Castanhos escuros. Político social. Político é um adjetivo, social é outro adjetivo. Só o segundo vai para o plural. Políticos sociais. Por último, hispano-americano. Hispano é um adjetivo, americano também é um adjetivo. Adjetivo mais adjetivo, só o segundo vai para o plural, hispano-americanos. Porém, essa regra tem algumas exceções, e eu já vi essas exceções caírem em vários concursos, então prestem atenção. O substantivo não, gente. O adjetivo composto surdo-mudo, ambos os elementos vão para o plural, surdos-mudos. O adjetivo composto surda-muda também segue esse mesmo princípio, surdas-mudas. Ambos os elementos vão para o plural. As cores azul marinho e azul celeste são formadas por adjetivo mais adjetivos, mas ambas são invariáveis em número. Então, o terno azul marinho, os ternos azul marinho. A blusa azul celeste, as blusas azul celeste. Lembre-se dessas duas cores aí, azul marinho e azul celeste. São invariáveis em número, ok? Vamos pluralizar somente o segundo elemento quando houver uma palavra invariável mais um adjetivo. Ora, se a primeira palavra do adjetivo composto é uma palavra invariável, por exemplo, é um advérbio, ou é uma preposição, ou é um prefixo, então a gente só vai colocar o segundo elemento no plural, ok? Mal educado é formado pelo advérbio mal mais o adjetivo educado, então o plural será mal educados. Sobre-humano. Esse sobre é um prefixo. Ele não vai variar em número. Humano é um adjetivo. Ele pode ir para o plural. Então, o plural do adjetivo composto sobre-humano é sobre-humanos. E a palavra recém-nascida? Recém é um prefixo. Prefixos não variam em número. Logo, só o segundo elemento, que é um adjetivo, vai para o plural. Então, o plural de recém-nascida é recém-nascidas. São invariáveis adjetivos que indicam cores quando houver a estrutura adjetivo mais substantivo. Essa regra é muito
muito cobrada em concursos. Então vamos lá, vamos prestar muita atenção nessa regrinha aqui. São invariáveis em número os adjetivos que indicam cores quando houver a seguinte estrutura: adjetivo mais o substantivo. Então olha lá, primeiro exemplo, camisa verde oliva. Verde é o adjetivo que indica a cor. Oliva é um substantivo. Uma oliva é o mesmo que uma azeitona, tá, pessoal? Então seria dizer camisa da cor verde como a oliva. Quando eu tenho essa expressão cor mais substantivo, esse adjetivo composto é invariável em número. Então o plural de camisa verde-oliva é camisas verde-oliva. Mesma coisa com saia azul-pavão. O seu plural é saias azul-pavão. A cor fica invariável. Tela amarelo-areia. Tela de tom amarelo como areia. Quando eu tenho essa estrutura, adjetivo que indica cor, mais um substantivo, esse adjetivo composto é invariável. Então, o plural de tela amarelo-areia é telas amarelo-areia. Lembre-se dessa regrinha. Por exemplo, eu tenho aí esse par de sapatos e eu vejo que essa cor aí é vermelho como sangue. Se eu formar o substantivo composto vermelho-sangue, ele será invariável em número. Então, sapatos vermelho-sangue, ok? Continuando a falar de cor. Isso para mim é até uma coisa absurda porque eu sou daltônico, tá, galera? Então, até se vocês virem aí que as cores nos meus slides aqui não estão muito bem diagramadas, me perdoem aí, mas eu tenho esse probleminha com cores, tá? Olha lá. São invariáveis as locuções adjetivas cor de alguma coisa. É mais ou menos a mesma regra anterior, tá? Só que uma roupagem diferente. Olha lá. Vestido cor de rosa. Essa expressão cor de e um substantivo no final também vai formar uma locução adjetiva ou um adjetivo composto invariável. Então, o plural de vestido cor-de-rosa é vestidos cor-de-rosa. Olho cor de safira. Qual o plural? Olhos cor de safira. E por último, suéter cor de café. Eu tenho a expressão cor de e um substantivo aí, alguma coisa. Eu sei que essa locução é invariável, ok? Em número. Então, o plural de suéter cor de café será suéteres cor de café. E aí, aqui é o veneno dessa regra. As formas concisas dessas locuções também serão invariáveis. Uma forma concisa é uma forma abreviada, é uma forma resumida de algo. Então, olha lá. Quando eu falo fitas cor de violeta, eu sei que o plural de fitas cor de violeta é esse aí mesmo. A expressão cor de violeta não vai para o plural. Mas eu também posso usar essa expressão de uma maneira resumida. Olha ali do lado, fitas violeta. Eu fiquei só com o substantivo. Esse substantivo, quando eu entendo que é cor de alguma coisa, ele funciona como adjetivo e ele será invariável em relação ao número. Então, novamente, fita cor de violeta, o plural, fitas cor de violeta, mas a forma concisa da expressão cor de violeta também será invariável. Então, fitas violeta. Sandálias cor de gelo, sandálias gelo. Luvas cor de creme, luvas creme. Ternos cor de cinza, ternos cinza. Gente, isso aqui quando cai em concurso, como tem uma galerinha que passa batido lá na leitura do capítulo de adjetivo na gramática, um monte de gente passa aí por essa regra e nem lembra que ela existe e não dá a devida atenção. E aí quando ela cai em concurso, é justamente aquela questão que te impede de alcançar uma nota legal ou até de fazer a média na prova. Então, essa regra de plural de adjetivos compostos e de locuções adjetivas indicando cor é muito importante, assim como a regra lá dos substantivos compostos que nós vimos na aula anterior, ok? Guardem, estudem e revisem com carinho. Então, olha lá, uma questãozinha de concurso bem tranquila. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais.
Se juntássemos os adjetivos sublinhados em forma de adjetivo composto, a forma correta no contexto seria econômicas, sociais, econômico, social, econômica, social, econômico-sociais ou econômicas, social. Vamos ver. Questões econômicas e sociais. Eu vou juntar os adjetivos econômicas e sociais num adjetivo composto só, com um hífen. Bom, como ficou um adjetivo composto, eu tenho que pensar que ele é formado por um adjetivo, econômicas, e outro adjetivo, sociais. E pela regra, quando o adjetivo composto é formado por adjetivo mais adjetivo, só o segundo elemento vai para o plural. Além disso, o substantivo questões é feminino. Então, só o segundo elemento é que irá flexionar em gênero. Então, econômicas vai virar econômico e sociais vai para o plural. Qual é a resposta? Exatamente. Alternativa D. Questões econômico-sociais. Então, novamente, econômico-sociais é um adjetivo composto e ele é formado por um adjetivo mais um adjetivo. Só o segundo elemento flexionou em número. E como o substantivo questões é feminino, só o segundo elemento vai receber a flexão no feminino. Por isso que o primeiro elemento ficou no masculino e no singular. Econômico. Ok? E agora vamos para a flexão dos adjetivos em grau. Gente, como isso aqui é explorado em prova, em concurso, em vestibular, em interpretação de texto. Chegamos aí no momento da aula que você deve respirar fundo, contar até 10, invocar aí o auxílio espiritual no qual você acredita e meter o nariz nos estudos, porque isso aqui é muito importante, ok? Então, olha lá. Grau dos adjetivos exprime a intensidade das qualidades dos seres. São dois os graus dos adjetivos. Temos o grau comparativo e o grau superlativo. No grau comparativo, nós podemos comparar um adjetivo que seja comum a dois seres. Então, olha lá. Uma maçã está mais madura que a outra. Veja que eu tenho aí dois seres, uma maçã e outra maçã. Ambas possuem o mesmo adjetivo em comum, madura. Porém, uma está mais madura que a outra. Então, aqui temos um comparativo de um adjetivo comum a dois seres diferentes. Ou então, eu posso comparar dois adjetivos relacionados ao mesmo ser. Veja o exemplo. Marcos é mais ágil do que organizado. Então, na verdade, aqui eu não tenho uma comparação de dois seres diferentes. Eu tenho a comparação de duas qualidades referentes ao mesmo ser. Então, Marco é ágil, Marco também é organizado, porém, ele é mais ágil do que organizado. Ok? Novamente, para ficar muito claro, no comparativo, ou a gente compara um adjetivo comum a dois seres diferentes, ou então nós comparamos dois adjetivos relacionados ao mesmo ser. Já no superlativo, nós destacamos um ser baseado no seu adjetivo. Veja o exemplo. Sandra é a mais competente da equipe. Eu não estou comparando Sandra com a equipe. Eu estou destacando Sandra dentre a equipe. E eu estou dizendo que ela é a mais competente da equipe. Então, aqui não é uma comparação, e sim um destaque, um superlativo de Sandra pelo seu adjetivo competente, ok? Vamos lá, então. Vamos detalhar agora esse conceito da flexão dos adjetivos em grau, no grau comparativo e no grau superlativo. Flexão dos adjetivos, grau comparativo. Temos o comparativo de igualdade, por exemplo, sou tão esperto quanto você. Então, percebam que a expressão tão quanto usou, como a comparação de dois seres, no caso eu e você, colocando o adjetivo esperto
na mesma intensidade. Ou seja, sou tão esperto quanto você. Por isso que é um comparativo, né? Porque tem dois seres diferentes, de igualdade, porque o adjetivo que eles têm em comum está na mesma intensidade. Agora, olha lá. Esta casa é tão espaçosa como aquela. A expressão tão como ajudou a comparar esta casa com aquela casa. Então, aí temos dois seres diferentes também. E ambos os seres têm aí como adjetivo espaçosa, sendo que esse adjetivo está no mesmo grau para ambos os seres. Por isso que é um comparativo, dois seres diferentes, de igualdade, na mesma intensidade. Comparativo analítico ou sintético de superioridade. Lembra que eu falei lá na aula de substantivos que essa palavra analítico e a palavra sintético seriam muito usadas na língua portuguesa? Então, aqui está mais um uso aí dessa ideia. Analítico, né, duas ou mais palavrinhas, e sintético numa palavra só. Vamos lá. Vamos ver um comparativo analítico de superioridade. Meu carro é mais novo que o teu, ou mais novo do que o teu. Aí eu posso usar ou não a palavra do, tudo bem? Quando eu falo meu carro e o teu, eu vejo que eu tenho dois seres diferentes. E eu vejo que eles têm aí um adjetivo em comum, que é novo. Só que o meu carro é mais novo que o teu. Ou seja, ele tem esse adjetivo em maior intensidade, por isso que é um comparativo de superioridade. Mas perceba que eu usei mais novo que. Por isso que ele é analítico. Eu usei aí umas 3 palavrinhas para dar a ideia. Agora, quando eu digo nossa torcida é maior que a dos adversários. Opa! Por que esse comparativo de superioridade é sintético? Porque eu sei que a palavra maior significa mais grande. Só que eu não estou usando as duas palavras mais grande, eu estou usando apenas a palavra maior. Então, eu peguei duas palavras que estariam aí usando a forma analítica e coloquei na forma sintética, maior. Por isso que esse comparativo de superioridade é um comparativo sintético de superioridade. Então, olha lá. Meu carro é mais novo que. Comparativo analítico, mais novo que. Comparativo sintético, maior que. Percebam que não tem mais grande que. Eu peguei tanto o intensificador quanto o adjetivo e sintetizei numa palavra só, na palavra maior. Portanto, aqui no segundo exemplo, comparativo sintético de superioridade. E aí vamos para o comparativo de inferioridade. O menino era menos afetuoso que o seu amigo. Por que é um comparativo? Eu estou comparando dois seres, né? No caso, menino e seu amigo. Temos aí uma qualidade, uma característica que é comum aos dois, que é serem afetuosos, só que o primeiro era menos afetuoso que o segundo. Por isso que é um comparativo de inferioridade. A laranja é menos azeda do que o limão. Bom, tanto a laranja quanto o limão são azedos. Só que a laranja é menos azeda do que o limão. Comparativo de inferioridade também. Ok? Vamos falar do comparativo de superioridade nas formas sintéticas. Alguns adjetivos possuem formas sintéticas, ou seja, formas que ficam numa palavra só, para indicar o comparativo de superioridade. Então, olha lá. Eu não falo mais bom que, eu falo melhor que. Então, melhor é uma forma sintética do comparativo de superioridade do adjetivo bom. O adjetivo grande tem a forma comparativa maior. Então, eu não falo que esta casa é mais grande que aquela casa. Eu digo que esta casa é maior que aquela casa. Então, maior é uma forma sintética para mais grande, ok? Alto, eu tenho a forma sintética superior. A palavra mal tem o comparativo de superioridade na forma sintética pior. Pequeno tem a forma sintética do comparativo de superioridade menor. Então, eu não falo o Chihuahua é um cachorro mais pequeno que o São Bernardo. Eu digo que o Chihuahua é menor que o São Bernardo. Então, menor é um comparativo
sintético de superioridade, referente aí ao adjetivo menor. E aí temos por último inferior, que é a forma sintética para o comparativo de superioridade do adjetivo baixo. Então olha lá alguns exemplos de comparativo sintético de superioridade. Eduardo é maior que seu pai. Se eu dissesse Eduardo é mais grande que seu pai, eu estaria usando a forma analítica. Porém, essa forma analítica, ela é considerada errada. O uso dela é considerado incorreto diante da norma culta da língua portuguesa. O correto é usar a forma sintética maior. Então, Eduardo é maior que seu pai é um comparativo sintético de superioridade. A Lua é menor que a Terra. Eu já vi essa frase cair num concurso e todo mundo respondeu lá, comparativo de inferioridade. Só que se a gente fosse pegar a palavra menor e colocá-la na forma analítica, seria assim: a Lua é mais pequena que a Terra. Tudo bem que isso que eu acabei de falar é incorreto diante da norma culta. A gente não diz mais pequena que, mas é só para você entender. Se ela é mais que, isso é um comparativo de superioridade. Mais que. E aí a Lua ela é mais pequena que a Terra. Incorreto. Correto, a Lua é menor que a Terra. Então isso aí é um comparativo sintético de superioridade. Tudo bem? Porque tem a ideia de mais que e não de menos que. E aí o último exemplo. Sua nota foi superior à nota de antes. Veja bem, sua nota foi mais alta que a nota de antes. Então aí eu tenho um comparativo de superioridade. Porém, ao invés de usar a forma analítica mais alta que, eu usei a forma sintética, foi superior à nota de antes. A forma sintética é quando eu coloco tudo numa palavrinha só. A forma analítica é quando eu separo em duas palavras, ok? Lembrem desse conceito. Mas tome cuidado agora com esse exemplo que eu vou colocar agora. Esta casa é mais grande que luxuosa. Pô, Denilson, assim você derruba a gente, né? Eu sei que tem aí concurseiro já fazendo meu boneco voodoo, né? Mas olha lá, gente. Nesse exemplo, por que eu coloquei a expressão mais grande? Porque eu não estou comparando dois seres diferentes. Eu estou comparando duas qualidades, dois adjetivos do mesmo ser. Esta casa, ela é grande e esta casa também é luxuosa. As duas qualidades, os dois adjetivos se referem ao mesmo ser, só que ela é mais grande que luxuosa. Então, quando alguém disser para você, eu não posso falar mais bom que, depende. Se você estiver comparando dois seres diferentes, realmente você não pode usar mais bom que. Você vai usar melhor que é a forma sintética desse comparativo de superioridade. Agora, se você estiver comparando duas qualidades do mesmo ser, por exemplo, esse pudim é mais bom que saudável. Então, eu posso sim usar essa construção, porque o pudim tanto é bom quanto é saudável, porém, ele é mais bom que saudável, e isso, diante da norma culta, está correto. Tudo bem? Cuidado, hein? Isso aqui, para virar uma pegadinha de concurso, é muito fácil. Continuando falando da flexão dos adjetivos, só que agora no grau superlativo. Pessoal, antes da gente falar do grau superlativo, entenda uma coisa. No grau comparativo, nós temos geralmente dois seres diferentes, né? Ou então nós temos duas características do mesmo ser. No grau superlativo, é comum que a gente esteja falando num grupo de pelo menos três elementos, e aí um dos elementos se sobressai aos demais. Então não tem comparação, e sim tem um destaque de um elemento entre os outros elementos, ok? Ou então posso estar falando apenas de um elemento unicamente, sem relacioná-lo a nenhum outro elemento existente. Nesse caso, nós temos dois tipos de grau superlativo. Nós temos o grau superlativo absoluto e o grau superlativo relativo. Vamos devagar com o bonde. No grau superlativo absoluto, a gente vai destacar a qualidade de um único ser. Eu tenho também a forma analítica e a forma sintética para o superlativo absoluto. Então, quando eu digo o prédio é muito alto, vejam,
Nesta frase, o prédio é muito alto, eu estou falando apenas do prédio. Não estou comparando esse prédio com outro, por isso que não é uma comparação. E eu estou dizendo que ele é muito alto. Então, é um superlativo. Estou destacando esse prédio pela característica de ser alto. Aliás, de ser muito alto. E esse superlativo, ele é absoluto porque eu estou falando apenas do prédio. Não estou falando de mais nada, não estou falando de mais nenhum outro ser aí. E ele é um superlativo absoluto analítico porque eu usei o adjetivo alto acompanhado de outra palavra dando maior intensidade a esse adjetivo. Muito alto. Agora, qual seria a forma sintética para muito alto? Seria altíssimo. O prédio é altíssimo. Então, novamente, na frase o prédio é altíssimo, nós temos um superlativo, porque eu não estou comparando esse prédio a nenhum outro prédio, e eu estou destacando esse prédio pelo fato de ser altíssimo. Então, é um superlativo. É um superlativo absoluto que eu estou falando apenas do prédio. Não estou relacionando ele a mais nada. E é um superlativo absoluto sintético porque, ao invés de eu usar a forma analítica muito alto, eu usei uma forma sintética, resumida a uma palavra só, altíssimo. Tudo bem? Já o grau superlativo relativo, nós vamos destacar um ser em relação ao grupo ao qual ele pertença. Olha lá, quando eu digo Carlos é o mais velho de seus irmãos, aqui parece que eu estou comparando Carlos com os irmãos, não é mesmo? Só que eu não estou comparando Carlos aos irmãos, porque eu estou dizendo que ele é o mais velho. Então, eu estou destacando Carlos dentre os irmãos. Então, isso aqui é um superlativo e não um comparativo. Novamente, Carlos é o mais velho de seus irmãos. Eu estou destacando Carlos dentre os irmãos. Então, isso aqui é um superlativo. É um superlativo relativo, porque agora eu não estou apenas me referindo a Carlos, mas também estou me referindo ao grupo ao qual Carlos pertence, no caso, os irmãos. Por isso que ele não é mais um superlativo absoluto, ele passa a ser um superlativo relativo, porque a gente está destacando ser em relação a um grupo. Ele é um superlativo relativo analítico, porque eu usei a expressão mais velho. Tem o adjetivo e tem o intensificador antes do adjetivo. E ele é superlativo, relativo analítico de superioridade, porque Carlos é o mais velho de seus irmãos. Tudo bem? Mas também temos o superlativo relativo sintético de superioridade. Olha lá, esta solução é a pior das opções. Aqui eu não estou comparando esta solução com as opções. Eu estou destacando uma solução de um grupo de opções. Então, por isso que isso aqui é um superlativo relativo. Ele é um superlativo relativo sintético porque eu usei a forma sintética pior. Eu não posso falar mais ruim, né? Mais ruim que. Essa forma analítica não pode ser empregada na norma culta, então eu vou usar a forma sintética pior, ok? Superlativo relativo sintético de superioridade. Esta solução é mais ruim que as opções. Só que eu não posso falar mais ruim que, então eu vou usar a forma sintética pior que as opções, ok? Esta solução é a pior das opções. Então, não estou comparando solução com as opções. Eu estou destacando pelo superlativo esta solução dentre o grupo das opções, ok? E por último, nós temos o grau superlativo relativo de inferioridade. Este remédio é o menos ruim de todos. Novamente, eu estou comparando o remédio com os demais remédios, com todos? Não, eu não estou comparando. Eu estou destacando. Só que eu estou destacando para menos. Eu estou dizendo que este remédio é o menos ruim de todos. Então, ele é um superlativo, porque eu estou destacando. Relativo, porque eu estou destacando esse ser em relação ao grupo ao qual ele pertence. E é um superlativo relativo de inferioridade, porque eu usei a ideia de o menos.
Então, eu estou destacando pela característica que ele tem em menor grau. Ok? Vamos fazer uma revisão prática aqui. Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Se eu só tenho uma alternativa no grau comparativo, ou as demais não estão flexionando em grau, ou as demais estão flexionando no grau superlativo, ok? Então vamos lá. A. João é o mais esforçado de todos os vendedores. Letra B. Maria é extremamente ansiosa. Letra C. Minhas avaliações foram dificílimas. Letra D. O menos estudioso dentre todos é ele. E letra E. Júlio é mais esforçado que eu. Pausa de 5 segundos. Tente resolver sozinho aí o exercício e a gente já comenta a seguir todas as alternativas. Vamos lá então. Qual é a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo? Se você respondeu a letra E, meus parabéns, você foi muito bem. Júlio é mais esforçado que eu. Então percebam, eu estou comparando Júlio e eu. São dois seres diferentes. O que esses seres têm em comum? O adjetivo esforçado. O Júlio é esforçado e eu sou esforçado também. Só que eu estou dizendo que o Júlio é mais esforçado que eu. Então, como eu tenho aí a mesma característica comum a dois seres, é uma comparação. Só que, como eu estou dizendo mais que, então é um comparativo de superioridade. E eu te pergunto, esse comparativo está na forma sintética ou analítica? Como eu usei o intensificador mais e depois o adjetivo esforçado, isso aí é um comparativo analítico de superioridade, ok? Mas vamos revisar tudo junto aqui para a gente poder sedimentar melhor esses conhecimentos. Na alternativa A, eu disse que João é o mais esforçado de todos os vendedores. Então percebam que como eu disse que ele é o mais, eu não estou comparando ele aos demais vendedores, eu estou destacando João dentre os vendedores. Então isso não é um comparativo, é um superlativo. Agora, esse superlativo é absoluto ou é relativo? Ele seria absoluto se eu estivesse me referindo apenas ao João. Mas como eu relacionei João com o grupo ao qual ele pertence, isso aqui é um superlativo relativo. Esse superlativo relativo está na forma sintética ou analítica? O mais esforçado. Então, eu tenho o intensificador mais e o adjetivo esforçado. Ou seja, eu tenho aí duas palavrinhas, o intensificador mais o adjetivo. Então, isso aí é um superlativo relativo analítico. E como ele é o mais esforçado de todos, esse superlativo relativo analítico é de superioridade. Percebam que o nome é uma coisa gigantesca, né? Superlativo, relativo, analítico, de superioridade. Porém, analise comigo. Superlativo, destaquei João dentre os vendedores. Relativo, eu relacionei João ao grupo ao qual ele pertence. Analítico, ao invés de eu usar uma forma sintética numa palavra só, eu usei o intensificador mais e o adjetivo esforçado, por isso que é analítico. E de superioridade, porque eu destaquei a característica de João para mais e não para menos. Letra B. Maria é extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Eu estou comparando Maria com alguém? Não. Então não é grau comparativo, é grau superlativo. Agora, eu estou relacionando Maria a algum grupo ao qual ela pertença ou eu estou falando apenas de Maria? Estou falando apenas dela. Então esse superlativo é um superlativo absoluto. Eu estou usando uma forma sintética ou analítica? Perceba, extremamente é o intensificador e ansiosa é o adjetivo. Então, eu usei o intensificador mais o adjetivo. Isso aqui é uma forma analítica, superlativo absoluto analítico. E como ela é extremamente ansiosa, esse superlativo absoluto analítico é de superioridade, mas como não estou relacionando ela a ninguém, basta falar superlativo absoluto analítico, ok? Letra C. Minhas avaliações foram dificílimas. Novamente, eu estou comparando as minhas avaliações a outras avaliações ou as avaliações de outras pessoas? Não.
Então, isso não é uma comparação. Isso é um superlativo. Como estou falando apenas das minhas avaliações, isso é um superlativo absoluto. E aí, esse superlativo absoluto é sintético ou analítico? Bom, eu disse que as minhas avaliações foram dificílimas. Eu coloquei numa palavra só a ideia de muito difíceis. Então, como eu usei uma palavra só, esse superlativo absoluto, ele é sintético. Letra D. O menos estudioso dentre todos é ele. Ah, tá. Alguém vai me dizer assim: ah, Denilson, eu estou comparando ele a todos. Então é uma comparação. Não, isso não é uma comparação, gente. Veja bem, o menos estudioso dentre todos é ele. Então eu estou destacando ele para menos. Se eu estou destacando ele para menos, isso aí é um superlativo. E como é um superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. Eu estou falando apenas dele ou estou relacionando ele ao grupo ao qual ele pertence? Bom, ele pertence ao grupo todos aí, né? O menos estudioso dentre todos é ele. Então, isso aqui é um superlativo relativo. E como eu disse que ele é o menos estudioso, eu estou destacando ele de uma maneira negativa, para menos, né? Então, é um superlativo relativo de inferioridade. Percebam que na A, B, C e D, em todas essas quatro, nós tivemos superlativo. E a questão pede a alternativa em que o adjetivo esteja no grau comparativo. E aí vamos ver por que a E é o comparativo. Júlio é mais esforçado que eu. Mais esforçado que. Eu tenho aí o elemento Júlio e tenho o elemento eu. Tenho dois elementos diferentes. Ambos são esforçados, só que um é mais esforçado que o outro. Então, nós temos aí um mesmo adjetivo para dois seres diferentes. Isso é um comparativo. Como o primeiro é mais que o segundo, isso é um comparativo de superioridade, mas está na sua forma analítica. Mais esforçado que. Então, isso é um comparativo analítico de superioridade, ok? Vamos falar do superlativo absoluto nas formas analíticas. O superlativo absoluto analítico pode ser expresso por meio de advérbios de intensidade antepostos, ou seja, colocados antes do adjetivo. A Aurora era uma aluna muito inteligente. Por que isso aqui é um superlativo absoluto? Porque eu não estou comparando a Aurora a ninguém. Estou falando apenas dela. E ela era muito inteligente. Então, isso aqui é um superlativo absoluto. Porém, esse superlativo absoluto está na forma analítica, porque eu usei o advérbio de intensidade, muito, e o adjetivo inteligente. Então, eu usei duas pecinhas para formar uma ideia só. Outro exemplo. As roupas do rapaz estavam bastante gastas. Novamente, estou falando apenas das roupas do rapaz, então não temos comparativo aqui. Isso é um superlativo absoluto. E, novamente, eu usei a ideia de um intensificador antes e um adjetivo depois, bastante gastas. Então, usei uma forma analítica para expressar esse superlativo absoluto. Estou profundamente chateado. Tá? Vou ficar mais chateado ainda se você não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal, hein? Então vamos lá, de novo. Estou profundamente chateado. Estou falando apenas de mim. Não tem comparação. Né? E eu estou profundamente chateado. Esse adjetivo chateado está sendo colocado de uma forma muito intensa, por isso que é um superlativo. E é um superlativo absoluto porque estou falando apenas de mim. É uma forma analítica porque eu usei o advérbio de intensidade profundamente mais o adjetivo chateado. Último exemplo, nosso time é demasiadamente unido. Estou falando apenas do nosso time, de uma maneira a destacá-lo pelo adjetivo unido, então é um superlativo absoluto. E ele está na sua forma analítica, por quê? Porque eu usei o intensificador mais o adjetivo. Usei duas pecinhas para dar a mesma ideia. Porém, eu posso ter o superlativo absoluto nas formas sintéticas também. O superlativo absoluto sintético pode apresentar tanto uma forma popular quanto uma forma erudita. Então, olha lá. Rei é o título altíssimo da monarquia. Quando eu formo um superlativo absoluto sintético com o sufixo íssimo,
Geralmente eu estou usando uma forma mais conhecida da palavra, por isso que essa forma é mais popular. Agora, rei é o título supremo da monarquia. Continua sendo um superlativo absoluto sintético. É a mesma ideia de altíssimo aqui no contexto, porém já não é mais uma forma coloquial, popular, sim uma forma erudita, ok? Mais preciosa aí da norma culta da língua portuguesa. Tomei um remédio amarguíssimo. Essa forma sintética aí desse superlativo absoluto é a forma popular. Agora, tomei um remédio amaríssimo. Amaríssimo é o erudito sintético do superlativo absoluto referente a amargo. Então vamos lá. Eu tomei um remédio amaríssimo. Estou falando apenas do remédio. Ele era muito amargo, então por isso que é um superlativo absoluto. Porém, não usei a forma analítica muito amargo. Eu usei a forma sintética amaríssimo. Por isso que isso aqui é um superlativo absoluto sintético. Hoje o dia está friíssimo. Hoje o dia está frigidíssimo. É a mesma coisa, friíssimo e frigidíssimo. Porém, friíssimo é um superlativo absoluto sintético de frio, na sua forma popular, e frigidíssimo é o superlativo absoluto sintético de frio, na sua forma erudita, ok? E aí vamos para alguns outros exemplos aí de superlativos absolutos sintéticos nas suas formas eruditas. Amabilíssimo é alguém que é muito amável. Dulcíssimo é algo que é muito doce. Máximo é algo que é muito grande. E macérrimo é alguém que é muito magro, ok? Então, olha lá. Eu digo assim, o João é magríssimo. Eu estou usando o superlativo absoluto sintético, porém de uma forma popular. A forma erudita para muito magro não é magríssimo, é macérrimo, ok? Geralmente, os superlativos absolutos sintéticos nas formas eruditas, eles vêm do latim. E aí eu te pergunto, será que é interessante eu dar uma olhadinha lá na gramática para conhecer esses superlativos absolutos sintéticos eruditos? Eu acho interessante, conselho de amigo, conselho de professor. Mas cada um dono do seu destino, dono do seu estudo, ok? Aqui eu não estou para ditar regra para ninguém, só estou para transmitir aí as regras que são postas pela forma culta da língua portuguesa. E aí você vai escolher fazer uso disso para ter sucesso nos seus objetivos e espero que consiga. Tem outras formas de formar superlativo absoluto também. Por exemplo, com o uso de prefixos. Ao invés de falar que aquele carro é rapidíssimo, posso falar que aquele carro é ultra rápido. Isso aí também é um superlativo absoluto na forma sintética. Okay? Com a repetição do próprio adjetivo. Olha lá, esta casa está limpa, limpa. Por essa repetição do adjetivo, eu entendo que esta casa está muito limpa, ou seja, ela está limpíssima. Isso também é um superlativo absoluto. Por meio de uma comparação breve. Olha lá, suas palavras são duras como pedra. Nossa, com essa comparação aí, eu estou querendo dizer que suas palavras são muito duras, são duríssimas, ok? Com a flexão diminutiva do adjetivo. Cuidado com esse diminutivo expressando ideia de superlativo absoluto. Olha lá, a semente de mostarda é pequenininha, quer dizer que ela é muito pequena, que ela é minúscula, ok? Mas também posso usar uma flexão aumentativa do adjetivo para dar essa ideia de superlativo absoluto. Olha lá, aquele homem é fortão. Fortão, muito forte, fortíssimo. Só que fortão seria uma forma popular, uma forma coloquial de expressar essa ideia, ok? Isso também pode ser cobrado como interpretação de texto. Então vamos resumir a flexão em grau dos adjetivos para terminar a aula. Nós temos o comparativo e o superlativo. O comparativo pode ser de igualdade, pode ser um comparativo analítico de superioridade, pode ser um comparativo sintético de superioridade, ou então um comparativo de inferioridade. Temos também o superlativo absoluto, na sua forma analítica, ou na sua forma sintética, e temos o superlativo relativo, analítico de superioridade, sintético de superioridade, ou relativo de inferioridade, ok? Dá uma pausazinha nessa parte do vídeo, anota esses exemplos, crie novos exemplos aí da sua cabeça,
Procure entender por que cada um desses elementos está ou no comparativo ou no superlativo, para que essa nomenclatura não te assuste, pelo contrário, para que ela facilite a identificação do fenômeno que você está verificando e te ajude a responder corretamente às questões de prova e de concurso, ok? Vamos prosseguir. Última questãozinha de concurso para ficar feliz. A oração: o Brasil é o maior país do mundo de necessidades. Apresenta um adjetivo no grau: comparativo de igualdade, comparativo de superioridade, superlativo absoluto ou superlativo relativo? 5 segundos. Se você respondeu a alternativa D, superlativo relativo, parabéns! E aí, olha lá, nós temos a expressão o maior. Então, quando eu digo que ele é o maior, eu estou destacando. Isso não é um comparativo, é um superlativo. Só que eu digo que ele é o maior país do mundo. Então, eu estou relacionando esse país aos outros países do mundo. Isso é um superlativo relativo. Ok? Aí, só para completar o conceito aqui, ele é um superlativo relativo. Sintético ou analítico? Bom, o maior, eu sei que significa mais grande, né? O mais grande. Só que mais grande eu não posso utilizar diante da norma culta. Então, eu usei a forma sintética, maior. E de superioridade, porque ele é o maior país do mundo. Ok? Bom, para terminar essa aula, nós vamos ver alguns adjetivos que não sofrem flexão de grau. Eu não posso colocar alguns adjetivos, como esses exemplos aqui, nem no comparativo e nem no superlativo. Vamos ver por quê? Vamos pegar o exemplo eterno. Eu não posso falar que algo é mais eterno ou menos eterno que outra coisa, porque o que é eterno, gente. Não tem como eu colocar isso nem no comparativo nem no superlativo. Eu não posso construir a frase João é mais solteiro que Roberto, ou hoje estou menos solteiro que ontem. Não faz sentido eu colocar isso no comparativo, muito menos no superlativo, né? Olha, estou muito solteiro. Eu sei que tem gente que fala, né? Solteiro não, solteiríssimo, mas isso é linguagem figurada, hein? Eu estou falando aqui na linguagem real aqui do significado da palavra solteiro. Também não posso falar, né? Joana é mais casada que Maria, né? Eu não posso colocar esse adjetivo nem no comparativo nem no superlativo. Vamos pegar agora um relacionado a tempo. Vamos dizer que eu tenho aqui um vídeo semanal. Eu não posso falar que o meu vídeo é mais semanal que o vídeo de outra pessoa. Ou é semanal ou não é. Então, semanal não pode ir nem para o comparativo e nem para o superlativo, ok? Isso cai em concurso? Cai. Às vezes eles pedem lá, indique a alternativa que contém adjetivo que não flexione em grau. Ou seja, que eu não posso nem jogar no comparativo e nem no superlativo. Veja um exemplo. Esta feira de livros é bienal. Bienal significa que ela ocorre de 2 em 2 anos. Ela ocorre de 2 em 2 anos e ponto. Eu não posso falar que esta feira é mais bienal que a outra feira. Ou esta feira é muito bienal. Não, ela é bienal, pronto, e acabou. Esse adjetivo bienal não flexiona em grau, ok? Pessoal, graças a Deus alcançamos o resumo. Eu sei que os vídeos têm agora uma tendência de ficar um pouco mais longos e um pouco mais complexos, mas é porque a gente saiu ali do básico da língua portuguesa, que é o estudo dos fonemas, das sílabas, da acentuação gráfica. Não que isso seja importante, isso é muito importante, mas nós estamos agora começando a conhecer as palavras e como elas se classificam. E hoje nós vimos a classe dos adjetivos, que é a classe formada pelas palavras que indicam as qualidades ou características dos substantivos, dos seres, ok? E aí nós podemos classificar os adjetivos como primitivos ou derivados, simples ou compostos, e também como adjetivos pátrios, que são aqueles que indicam a nacionalidade, o estado, a cidade de origem de algo ou de alguém. Também falamos do conceito de locução adjetiva, lembrando que uma locução é uma expressão e locução adjetiva é uma expressão que confere qualidade ou característica a um substantivo. Por exemplo, a aula de mestre.
A expressão de mestre é uma característica do substantivo aula. E geralmente não são todas as locuções adjetivas, mas algumas correspondem ao adjetivo na sua forma simples. Por exemplo, aula de mestre, aula magistral. Magistral é um adjetivo erudito. Vocês não vão ver todas as pessoas usando esse adjetivo por aí, porque ele é mais reservado para a norma culta da língua portuguesa, ok? Para os textos mais formais, enfim. Falamos da flexão dos adjetivos em gênero, masculino e feminino. Vimos que alguns adjetivos são uniformes quanto ao gênero. Olha lá, homem feliz, mulher feliz. Feliz é um adjetivo uniforme, porque ele possui a mesma forma para o masculino e para o feminino. Por outro lado, alguns adjetivos são biformes. Por exemplo, homem sábio e mulher sábia. Sábio e sábia são adjetivos, possuem formas diferentes, uma para o masculino, outra para o feminino. Falamos da flexão dos adjetivos em número, ou seja, singular e plural. E aí, do mesmo jeito que tinha a regrinha lá dos substantivos compostos, nós temos as regras dos adjetivos compostos. Então, pegue a sua roupa azul marinho e estude essa regra, porque ela é muito importante para os concursos, ok? E por último, falamos da flexão em grau dos adjetivos. Lá no substantivo, flexão em grau tinha a ver com tamanho. Aqui não, aqui tem a ver com a intensidade da qualidade ou da característica dos seres. E aí eu tenho dois graus de adjetivos. Ou eu tenho grau comparativo, ou eu tenho grau superlativo. Lembrando que no grau comparativo, ou eu tenho dois seres diferentes, ou eu tenho duas qualidades do mesmo ser, sendo comparados, ok? E aí eu tenho comparativo de igualdade, tenho comparativo analítico de superioridade, tenho comparativo sintético de superioridade e tenho comparativo de inferioridade. Já no superlativo, eu tenho mais uma subdivisão. Eu tenho superlativo absoluto e tenho superlativo relativo. No superlativo absoluto, nós temos o absoluto analítico e o absoluto sintético. E no superlativo relativo, nós temos o relativo analítico de superioridade, sintético de superioridade e o superlativo relativo de inferioridade. Qual a diferença do superlativo absoluto para o superlativo relativo? No superlativo absoluto, eu apenas menciono o ser do qual eu destaco a característica. No superlativo relativo, eu relaciono este ser com um grupo ao qual ele pertence. E aí eu destaco esse ser dentro do grupo, né? De uma maneira superior ou de uma maneira inferior, ok? Espero que esse mapa mental tenha ajudado. Espero que você retome o estudo de adjetivos em um segundo momento, fazendo seus resumos, suas anotações, fazendo outros exercícios e também mandando, tanto para o meu e-mail quanto para os comentários do vídeo, as suas opiniões, as suas dúvidas, as suas propostas, para que o nosso trabalho consiga aí ter um alcance e provocar um entendimento maior, ok? Então, desejo a vocês aí bons estudos, bom trabalho, prossigam aí nos objetivos de vocês, tenham muito sucesso e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau!